Olá, meus amigos, estou aqui de novo para a gente ver mais um momento lindo com o Senhor Todo-Poderoso. E hoje eu vou falar de um trecho que se encontra lá no livro de João, no capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 27, que diz o seguinte: Depois de dizer isso, Jesus ficou profundamente angustiado e declarou: Digo-lhes com toda a certeza, um de vocês me trairá. Os discípulos começaram a olhar uns para os outros sem saber sobre qual deles ele estava falando. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava recostado junto a Jesus. Portanto, Simão Pedro acenou com a cabeça para esse discípulo e lhe disse: Diga-nos a respeito de quem ele está falando. De modo que ele se encostou no peito de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão que vou molhar na tigela. Então, depois de molhar o pão, ele o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois que Judas pegou o pedaço de pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: Faça mais depressa o que você está fazendo. Por que eu escolhi esse texto? Há um tempo eu li esse texto. Não entendi que a Bíblia é assim. No início você não entende, mas depois o Espírito do Santo do Senhor começa a te dar um entendimento. E vendo determinadas pregações aqui e ali, aí eu vou ler de novo e de repente eu vejo 4 mensagens dentro daquele trecho ali, dentro daqueles 6 versículos, né, no caso ali, 4 mensagens. Qual a primeira mensagem ali? Primeiro, o finalzinho do trecho, Jesus entrega o pão para Judas e o que acontece entre o intervalo de Jesus dar a ordem e a entrega do pão? Satanás entra em Judas. E Jesus dá uma ordem a Satanás: vá e faça mais depressa o que você está fazendo. Isso só confirma o que está no livro de Jó, de que Satanás não faz nada sem o aval do Senhor, que Satanás não pode tocar em ninguém se o Senhor Deus não o permitir, né? Aquela história. Não se vende 2 pardais por uma moeda de pequeno valor, mas nenhum deles cairá sem o conhecimento do Pai. Sem ordem do Senhor, Satanás não faz nada, não trabalha, não tem poder nenhum sobre ninguém. Isso fica bem claro ali quando Jesus fala: vai e faça mais depressa o que você está fazendo. É a primeira mensagem que esse trecho da Bíblia me passa. Segundo, Judas sai e vai trocar Jesus por 30 moedas de prata. O apóstolo ali, o Senhor inspirou ele teve a delicadeza de deixar claro, né, o número 30, que é um algarismo bem pequeno. Então, ali, qual é a mensagem dali? Por exemplo, eu pego o que as pessoas dizem: cafundado Judas, onde que Judas perdeu a bota? Aí um chamando o outro brincando: seu Judas. Você entendeu? Porque Judas é associado a uma coisa ruim. Mas a Bíblia narra que Judas trocou Jesus uma só vez. Aí eu pego um exemplo, a minha vida, o meu passado. Judas trocou Jesus uma vez, eu troco Jesus por cigarro. Aí no passado eu troco Jesus por maconha, bebida, cocaína, LSDs. Eu troco Jesus por prostitutas. Eu troco Jesus por más companhias, bandidos criminosos. Eu troco Jesus por baile funks. Eu troco Jesus por baladas. Eu troco Jesus pelo mundo. Eu troco Jesus por lugares inadequados. Eu troco Jesus, resumindo, pela bandeja de podridão que o mundo nos oferece todos os dias, e eu troquei Jesus por aquilo tudo. Então, olhando pelo ponto de vista que Judas é um cara ruim porque trocou Jesus uma vez, então eu sou bem pior ainda porque eu troquei Jesus por várias vezes. E cuidado, você pode conhecer alguém que está trocando Jesus, ou até você mesmo pode estar trocando Jesus por coisas de pequeno valor. E trocou por 30 moedas de prata, ou seja, moedas, dinheiro. A outra mensagem que me passa: primeiro, a mensagem: Satanás só faz as coisas sobre a ordem do Senhor, com o aval do Senhor. Segundo, Jesus está dando um recado que pessoas, gerações iriam trocar ele por coisas de pequeno valor. E o terceiro recado para mim essa mensagem está passando:
Porque as moedas eram o quê? Judas vendendo Jesus para os soldados romanos. Então Jesus também está dando a ideia de que pessoas iriam vender Jesus. Não fisicamente, literalmente Jesus, mas vender o seu nome. Porque muitos os homens hoje estão sendo levantados por Deus para anunciar o evangelho ao povo, para que o povo tenha o direito de escolher se querem ser salvos ou se querem ser condenados. Só que nem todos os homens que estão falando de Deus estão sendo levantados por Deus, não. Tem muitos homens aí que estão sendo a avareza, o dinheiro que está levantando. Mas eles usam quem? O nome de Jesus. Eles vendem Jesus. Quem dá mais, quem dá isso, quem dá aquilo. É como se existisse uma troca. Você doa mais, Deus vai te favorecer mais. Mas aí, Deus é dono de todas as coisas. O que eu posso dar para o Senhor? Porque isso é um trecho da Bíblia, né? Quem primeiro deu algo para que ele deva retribuir. Se tudo é dele, o que eu tenho para dar para ele? A minha alma, o meu espírito são deles. Ele só não vai pegar a minha alma de volta se eu não escolher ser salvo, se eu não escolher fazer a vontade. Mas se eu fizer, até a minha alma vai ser dele. E é nisso que eu creio, aleluia. Então, por que fica essa história de que dá para... Não, nós estamos devolvendo para Deus, que todas as coisas são de Deus. E tem muita gente usando isso aí para quê? Para vender Jesus, o nome de Jesus, usando esse nome para ganhar, para enriquecer, para benefício próprio. Então essa é a terceira mensagem que Jesus está passando, que além de Satanás andar sobre as ordens do Senhor, de que gerações iriam trocar Jesus por coisas pequenas, e que pessoas também iriam vender Jesus. E a última mensagem que me passa aí é a mensagem que a gente tem que tomar mais cuidado pelo fato de que o que aconteceu depois que Jesus deu o pão? Satanás entrou em Judas e Judas por acaso ficou retorcendo? A Bíblia não fala isso, e contorcendo, a Bíblia não narra isso. Judas mudou de voz, ficou com a voz grossa? A Bíblia também não narra isso. Judas simplesmente se levantou e saiu e foi negociar Jesus, mas ele estava endemoniado. Tá certo que tem passagens que falam que o espírito imundo jogava o possuído no fogo, o espírito imundo fazia com que as pessoas vivessem entre túmulos. Então, mas só que essa última mensagem deixa claro que Satanás se manifesta de várias formas, e tem ocasião, acho que para ele é favorável manifestar, fazendo com que a pessoa se contorça, muda de voz, viva de uma maneira estranha. Mas em outras ocasiões, ele se manifesta bem cinicamente, bem oportunista, e não se manifesta de maneira nenhuma, só que está cheio de maldade aquele ser que ele está possuído ali. Então o recado dessa última mensagem, desse trecho, é esse: cuidado que pessoas próximas a você podem estar endemoniado. Por mais que não pareça, assim como Judas não demonstrou estar demoniado, que a Bíblia não narra que nenhum dos outros apóstolos perceberam nada diferente, ele simplesmente saiu. Assim também tem muitas pessoas aí andando por aí totalmente endemoniadas. A gente vê isso aí, pessoas com atitudes absurdas, né, aos olhos humanos, e diante da Bíblia então nem se fala, mas aparentemente normais, tranquilas, dando até risada das desgraças ao redor, você entendeu? Então, o trecho que eu peguei hoje passa, no meu ponto de vista, essas mensagens que são, qual as mensagens que estão recapitulando? Primeiro, Satanás só faz as coisas com o aval do Deus poderoso. Segundo, Jesus está dizendo nessa passagem que gerações, pessoas iriam trocar ele por coisas de pequeno valor. Terceiro, Jesus está dizendo nessa passagem que pessoas iriam vender o seu nome, iriam fazer do seu nome negócio financeiro. E quarto, de que nem todo endemoniado vai ficar contorcendo, nem todo endemoniado vai ficar mudando de voz, que tem endemoniado por aí como lobos em pele de cordeiro, verdadeiras ovelhas negras, viu? Então, fiquem alertas. Todos vocês aí, todas vocês pessoas que estão me vendo aí, fiquem alertas e tomem muito cuidado com isso, gente. Não vamos dar brecha para o diabo para que ele venha ter permissão do Senhor para trocar em alguma área da nossa vida, ou até mesmo via destruir a nossa vida. De maneira nenhuma vamos trocar Jesus por coisas de pequeno valor. De maneira nenhuma vamos vender Jesus
porque a Bíblia deixa bem claro, buscai primeiro o reino e a justiça de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Não precisamos trocar Jesus por nada, assim como eu fiz no passado. Não precisamos vender Jesus. E por último, cuidado, porque de repente tem alguém do seu lado aí, de repente na sua própria casa, no seu trabalho, no seu cotidiano, que esteja endemoniado, que esteja cheio de maldade e que possa vir a te prejudicar de alguma forma. Mas, no mais, é esse o recado de hoje, galera. Obrigado mais uma vez pela atenção. E Jesus ama vocês, eu também, cada dia mais aprendo a amar o meu próximo. E não se esqueça, leia a Bíblia, é o alimento para a alma e para o espírito. Um abraço e até a próxima. Jesus ama vocês.